Fala aí, gente boa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero trabalhar com você um assunto muito importante para a vida da sua família. É isso mesmo. Me acompanha aqui nesse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui abençoado, edificado e com mais uma ferramenta para lidar com a área muito importante na sua vida e na vida da sua família. Muito bem, qual que é o meu tema aqui dessa aula? O que eu quero compartilhar com você? O problema da sua família não é comportamento. É isso mesmo, não se assusta não, já vou explicar para você. O problema da sua família não é comportamento, é coração. Mas como assim? É isso mesmo, o coração é o centro da família. Mas eu já vou te explicar aqui o que vem a ser esse coração. Em uma casa, em uma família comum, as pessoas podem estar juntas, mas ao mesmo tempo elas podem estar desconectadas, elas podem estar preparadas. Talvez a sua família não esteja vivendo, passando por uma crise, vamos dizer assim. Até você fale isso, olha, minha família não está em crise, mas pode ser também que não esteja em paz. E sabe que isso confunde muita gente. Só porque não há gritos, às vezes não há escândalos, não há discussões, não há nada grave, vamos dizer assim, entre aspas, acontecendo, então a minha família está em paz. Mas será que realmente está vivendo essa paz? Mas sabe que mesmo assim, mesmo que você possa declarar isso, que famílias declarem que a família, que a sua família, que a sua casa, né, esteja em paz, pode ser que exista um peso, né, invisível no ambiente. Esse peso que muitas vezes não está sendo contemplado, visto, pode ser muito bem detectados quando ou detectado quando as conversas, elas são conversas curtas, sabe? Quando acontece um silêncio longo, às vezes o cônjuge quer conversar, quer comunicar, quer falar com os filhos, o filho quer falar com os pais, às vezes até no ambiente de trabalho também, no ambiente mais restrito entre você e uma outra pessoa, você quer comunicar, mas o silêncio é longo, a outra pessoa ela não retribui, ela não compartilha. Quando existem tensões que você não consegue nomear. Você vê que existe algo errado, mas você não consegue identificar o porquê aquele erro, aquela tensão dentro do lar, ela está acontecendo. Então, isso é um problema, né? E quase sempre a família tenta resolver. Quando eu digo família, estou falando dos membros da família, né? Principalmente aqueles que têm a responsabilidade de liderar o lar, de cuidar dos filhos, não só no sentido de dar o sustento financeiro, material para a vida, mas também emocional e espiritual. O problema é que a família tenta resolver todas essas questões, tensões, conversas curtas, silêncios longos, problemas no dia a dia, de um jeito que não é o jeito ideal. Tenta corrigir comportamentos. Mas sabe que o problema raramente está no exterior, está no comportamento das pessoas. É isso mesmo. E quando as famílias tentam corrigir atitudes e não diagnosticar o coração, aí reside o problema. Por quê? Porque famílias, os cônjuges, os filhos, o ambiente familiar, ele não adoece de repente. Isso já vem sendo arrastado, isso já vem sendo levado durante um tempo. E o problema, a doença, vamos dizer assim, vai acontecendo aos poucos, porque existe uma raiz desses problemas, que quando não é detectada, quando não é corrigida no momento certo, quando isso se arrasta, essa correção se arrasta,
a doença, o problema familiar, estou usando doença aqui, mas a ideia não é a doença literal, né? Ainda que possa ocorrer muitas vezes, mas a questão da doença aqui são os problemas, é o lar doente, né? No sentido geral. Vem acontecendo aos poucos, né? Isso não é por falta de amor, isso é por falta de discernimento. E o que vem a ser a palavra discernimento? O que você entende por discernimento? Discernimento nada mais é do que ter percepções ou percepção para conseguir diagnosticar o que está acontecendo no momento. Discernimento é você ter aquela propensão, aquela capacidade de enxergar o que está acontecendo não só no exterior, mas principalmente dentro das pessoas. Antes que o que está no interior, o problema interior, apareça, se torne algo visível. Então hoje eu quero mostrar para você como uma família, ou como a sua família pode diagnosticar, né, fazer ali um raio-x, né, da situação do lar. Como a sua família pode conseguir diagnosticar, sondar os seus próprios problemas do coração. E como isso pode ser feito? Isso pode ser feito através de perguntas simples, mas que são profundas e que são bíblicas. O nosso propósito aqui é mostrar como a Bíblia ela resolve, ela tem a resposta para os problemas do nosso coração, para os problemas do coração da família. Isso não é para acusar, isso não é para expor, mas isso é para restaurar, tá certo? Mas olha o que diz Provérbios 4:23. Guarda o teu coração. A Bíblia, queridos, ela é clara demais, né? Guarda o teu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha só, porque dele o quê? Do coração procedem as fontes da vida. Então, tudo o que acontece em uma família passa por esse centro invisível chamado coração. Discussões, afastamentos, irritações, desânimo espiritual, tensões, acontece, procede do coração. Nada disso surge do nada. O coração é a fonte de tudo que acontece na família. O coração é a fonte de tudo, de todos os problemas que acontecem na família, de todos os problemas, de todo o problema real, né, nas famílias. O centro é o coração. Conflitos familiares não são sintomas, entende? Conflitos familiares não são causas. Conflitos familiares surgem de algo que já está no interior. E o problema aqui é que as famílias, as pessoas, os cônjuges, vou colocar aqui também os filhos, os parentes, os amigos, até num relacionamento extrafamiliar, né, fora da família, com colegas de trabalho, enfim, na escola, sabe, com um amigo que você sabe que está passando um problema, você quer ajudar. É bom você entender que resolver o efeito não é o remédio, ok? A maioria das famílias tenta resolver o efeito, não a origem. Então, qual que é o remédio para tratar dos problemas da família? É lidar com a origem. E a origem está no coração. Geralmente, o que é que se tenta fazer? Quando alguém está agressivo, por exemplo, querem corrigir o tom. Quando alguém se isola, cobram presença. Olha, nós estamos todos aqui na sala, querendo assistir uma série, um filme, escutar uma música, e você chegou do serviço, se isolou no quarto. Não, vem para fora, se reúna conosco, fique aqui com a gente, né? Está tentando resolver o problema da presença. Quando alguém explode, pedem controle. Olha, você precisa ter domínio próprio. Mas quase ninguém pergunta o que está
acontecendo no coração dessa família. Famílias adoecem quando param de fazer perguntas profundas. É isso mesmo. Sabe que as perguntas, elas nos ajudam a sondar o coração, certo? Não dá para viver tentando lidar só de reações ou só com as reações. Tem que corrigir o problema. Então, o problema é o coração. Só que aqui nós precisamos entender o que é o coração à luz da palavra de Deus. Quando nós pensamos em coração, para nós, talvez você pensa nesse órgão de carne que está aí no peito, né? E quando se fala de amor, se desenha um coração com uma flecha, né? Transpassada de um lado para o outro. Esse é o coração, o símbolo do amor, né? Que é representado por esse desenho, enfim. Mas o coração na Bíblia não tem a ver com esse órgão, né? Não tem a ver com esse desenho que as pessoas costumam fazer, né? Coração na Bíblia tem um significado diferente disso que a gente entende, talvez na nossa cultura ou na nossa forma de pensar, enfim. Quando a Bíblia fala de coração, a ideia é intelecto, emoções e vontade. Então, na Bíblia, coração não é apenas sentimento, é sentimento também, mas não é apenas o sentimento. Coração na Bíblia é também o que a pessoa pensa, é também o que a pessoa pensa, é também o que a pessoa sente, mas é também o que a pessoa deseja e decide. Então, isso é o coração, né, à luz da palavra de Deus. E quando uma dessas áreas entra em conflito, o ambiente da casa muda, o ambiente da família muda. E se a família não aprende a diagnosticar isso, ela passa a viver tentando corrigir o exterior, apagando incêndios emocionais, tentando lidar com as reações ou ações, e não trata com o interior. Qual que é o princípio que vai organizar então a vida da família? Olha só, famílias saudáveis conversam sobre o coração, não só sobre regras. É isso mesmo. Famílias que são maduras não vão focar em regras. Você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Isso não pode porque nós aprendemos assim, tem que ser assim, aprendido com meu pai desse jeito, com meu avô dessa forma, e aqui nós vamos viver do jeito que eu aprendi. Essa não é a ideia. Não são as regras, sabe? Famílias espiritualmente maduras são aquelas que têm mais consciência acerca do que está acontecendo, certo? Consciência do que está sendo pensado, do que está sendo sentido, do que está sendo desejado. Agora, isso não constrói com uma comunicação longa, com uma comunicação brusca, sabe? Isso constrói com a comunicação certa, com o diálogo certo. E aqui, essa ideia de conversar sobre o coração, olhar para o coração, se constrói com perguntas certas. E é aqui que eu quero entrar na parte principal dessa nossa conversa aqui, né? Agora, antes de mostrar as perguntas que para diagnosticar o coração, os problemas do coração, o que é uma pergunta certa? Pergunta certa, ela cria um espaço seguro. Ela não acusa, ela não pressiona e ela não expõe a pessoa. Ela convida a uma reflexão, tá certo? Dito isso, eu vou te apresentar aqui agora 5 perguntas estratégicas que qualquer família pode usar para diagnosticar o que está acontecendo com o coração da família. Então esse é o processo. 5 perguntas para diagnóstico. Esse é o processo. As 5 perguntas para diagnóstico familiar. Primeira pergunta é: o que você tem pensado ultimamente? Essa pergunta, ela acessa o intelecto, né? Então você lembra que
que eu disse que o coração, na Bíblia, é intelecto, emoções e vontade. São essas três áreas que formam o coração e são essas três áreas que nós devemos acessar, ok? E essa primeira pergunta, o que você tem pensado ultimamente, vai acessar a questão do comportamento, tá certo? Ou melhor, do pensamento, né? Do pensamento, porque os pensamentos moldam os comportamentos, tá certo? Então essa pergunta acessa o intelecto, tá bom? Por que essa pergunta é importante? Porque ninguém age sem pensar. Toda e qualquer ação, ela se tornou uma ação porque já passou pelo pensamento. A pessoa pensou e depois agiu. Muitos conflitos familiares nascem de pensamentos silenciosos, por exemplo, medos, né, comparações, culpa, ressentimentos, crenças distorcidas, né? Por exemplo, quando há comparações, né, quando há uma comparação na família, quando pais, por exemplo, comparam os filhos, isso pode gerar uma ação ou uma reação complicada. Um filho pode se sentir inferior ao outro e com isso vir outras consequências. Mas quando chega nesse ponto, já, já houve um pensamento, já nasceu no coração algo para que isso fosse gerado, tá certo? Então essa pergunta vai ajudar a família a identificar o que está sendo alimentado na mente antes que vire atitude. A segunda pergunta é: como você tem se sentido? Aqui a ideia é olhar para as emoções. Emoções, quando elas são ignoradas, elas vão se acumulando e podem até virar uma doença, né? Então, famílias não entram em conflitos porque sentem demais. Elas entram em conflito porque não sabem lidar com as emoções. Então, quando eu pergunto como você está se sentindo em um diálogo, em uma comunicação, essa pergunta cria espaço para lidar com as emoções que estão reprimidas, que estão presas, né? E que não estão sendo compartilhadas, como, por exemplo, tristeza, frustração, raiva, solidão, cansaço. E isso gera outras consequências. Então aqui a regra é: quem pergunta precisa ouvir sem corrigir imediatamente. Então é a escuta ativa. Que é essa pergunta, como você tem se sentido, quando eu a faço para alguém, a ideia é eu escutar as emoções, o sentimento, para depois lidar de maneira correta com esses sentimentos. A terceira pergunta: o que você tem desejado ou querido? Então, o desejo revela uma direção. Você pode ter certeza que o desejo que uma pessoa tem, a vontade, vai direcionar alguma área da vida. Essa pergunta vai acessar justamente a vontade, né? E os conflitos familiares, eles surgem porque desejos não são alinhados. Os desejos são muito diferentes um do outro. E quando esses desejos não são alinhados, os conflitos surgem. Expectativas não são verbalizadas. Como é que a gente vive bem se eu não conheço a expectativa da minha esposa, a expectativa dos meus filhos, os meus filhos não sabem a expectativa dos pais? Então essa pergunta, o que você tem desejado ou querido, nos ajuda a sondar isso, a entender. Necessidades não são percebidas muitas vezes. Todos nós dentro do lar temos as nossas necessidades. E nós precisamos muitas vezes lidar com o que a pessoa precisa naquele momento. E essa pergunta nos ajuda a sondar essa área. Então, quando a família aprende a falar sobre desejos, ela evita frustrações silenciosas. Quarta pergunta: o que você acredita que Deus espera de você neste momento? Agora, aqui a ideia é lidar com a espiritualidade. Por quê? Consciência espiritual gera responsabilidade com o próximo, comigo mesmo, com o próximo e principalmente para com Deus. Essa pergunta vai posicionar um dos membros da família, ou a pessoa que você está conversando, que você quer comunicar para ela. Eu chamo aqui de pregação do lar, né? Quando você quer expor a palavra para essa pessoa com o intuito de alcançar o coração,
irá colocar essa pessoa diante de Deus. Tira o foco externo, tira o foco da própria pessoa, o foco externo, né? E traz a responsabilidade espiritual e pessoal. Essa pergunta vai convidar a pessoa a refletir sobre a sua vida diante de Deus. Vai gerar arrependimento saudável, levar a pessoa a dar uma meia volta, a recomeçar. E abre espaço para a reconciliação com Deus, com ela mesma e com o próximo. Quinta pergunta: como podemos orar juntos sobre isso? A oração familiar restaura o ambiente. E olha, esse é o princípio esquecido em muitas famílias. O mundo pós-moderno, esse mundo de correria, de tanta informação rápida, sabe? De tanta conexão, de tanto smartphone, tablets, a tela em si, leva as pessoas a se distanciarem muitas vezes uma da outra, né? E tira esse momento da mesa, do sofá, do grupo, da oração no lar. As famílias não oram mais, e quando oram, ali no momento da mesa, é aquela oração relâmpago, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é isso. A família precisa restaurar a oração dentro do lar, a oração em casa, né? Essa pergunta, como podemos orar juntos sobre isso, transforma a conversa em altar. A família precisa deixar de ser apenas um grupo de pessoas e voltar a ser um corpo espiritual dentro da própria casa. A oração em conjunto quebra barreiras que palavras não conseguem quebrar. O príncipe dos pregadores, chamado de Charles Spurgeon, ele disse que orar é bom, mas o espírito de oração é melhor ainda. Não apenas ore pelo seu filho, pelo seu cônjuge. Viva em espírito de oração. E em casa, procure ter momentos de oração, não só no momento da mesa, mas momentos onde todos consigam estar juntos e orar por isso, orar uns pelos outros. Quando você diz para o seu filho, para sua esposa, para seu amigo, no trabalho, na escola, seja onde for, podemos orar juntos, essa qualquer barreira, ela já começa a ser quebrada e um altar diante de Deus a ser levantado. Como a família usa isso na prática? Ore antes de conversar. Você sozinho. Olha, Senhor, estou enfrentando esse problema no meu lar, na minha casa. Enfim, Senhor, me coloco diante do Senhor, me ajude a me comunicar de uma forma eficaz com a minha família, a fazer as perguntas certas. Escolha o momento certo, não use apenas perguntas, não use essas perguntas, ou melhor, em momentos de explosão. É tempo de, às vezes o tempo é de parar, de esperar. O tempo certo para que essa conversa seja feita. Precisa ser uma conversa intencional, um momento certo, na hora certa. Busque a raiz, não sintomas. Lembra que eu disse que o coração precisa ser tratado, não o exterior. Famílias saudáveis não tratam apenas o comportamento, essa família vai tratar o coração. Boa intenção não substitui preparo, certo? Talvez você esteja percebendo que quer conduzir melhor esses momentos na sua família, mas não sabe exatamente como. É por isso que eu disse que você ter boa intenção pode ser o começo, mas não é o fim. Boa intenção não substitui o seu preparo para essa comunicação no lar, para essa pregação, para esse sacerdócio no lar. Você tem essa vontade, quer fazer isso, mas não sabe como fazer, o momento certo de fazer. Você não sabe como lidar com as situações. Até entendeu tudo que eu disse aqui. Tá bom, pastor, mas como eu posso lidar com isso? Será que é falta de fé? Será que é
falta de estrutura da minha parte? Será que eu estou com a minha vida longe de Deus? Na verdade, não. Na verdade, não. O que você precisa é um preparo. E pensando nisso tudo, eu criei a formação Comunicação Cristã na Era Digital. Essa formação não visa apenas você lidar somente com a sua família, com seus filhos. Não visa apenas te dar ferramentas para sondar o coração da sua família, mas é você se comunicar de uma forma geral na era digital. Também não tem a ver com pregação de púlpito na igreja, embora os princípios também possam servir, mas a ideia é mostrar para você que existe um caminho prático e respeitoso para ajudar a conduzir conversas espirituais no dia a dia e principalmente na sua família. A comunicar a fé fora do púlpito é um desafio muito grande nessa era digital que a gente vive. É um desafio muito grande comunicar a palavra de Deus na própria família. Então, essa formação Comunicação Cristã na Era Digital não é sobre falar bonito, não é sobre pregação na igreja, não é aula, não é curso, não é nada disso formal. É sobre como você pode falar na hora certa, com sensibilidade, com clareza e com responsabilidade espiritual. E se esse tema toca a sua realidade familiar, e você quer conversar comigo sobre isso, o link está na descrição desse vídeo ou acima do botão inscrever-se. A cura da família, sabe onde começa? Não é tratando algo exterior, é no coração. Mas para isso, você precisa saber como sondar o coração, diagnosticar o coração da família com eficácia. Então, famílias, elas não são restauradas por controle. Famílias são restauradas por consciência, verdade e presença de Deus. Comece pelo coração. E se você não sabe como, clica no link e eu tenho uma conversa para falar com você, algo para te falar de muito importante. E para você se aprofundar, eu quero te deixar com esse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela final. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber o próximo vídeo. Um grande abraço, te encontro logo mais.